Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de assets do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. E se você não está matriculado nessa matéria e está vendo esse vídeo no futuro, talvez ele não faça muito sentido para você, mas se fizer, avisa a gente, tá? E também se você está pegando o barco andando, a gente já teve algumas aulas acontecendo. Então a gente fez uma aula sobre a interface do Blender, a gente fez uma aula sobre o menu de visualização e sobre as ferramentas de visualização. A gente fez uma aula sobre o menu de seleção e as ferramentas de seleção. E agora a gente está seguindo aqui, ó, na ordem, e a gente vai para o adicionar. E aí, obviamente, que para adicionar eu vou começar apagando todo mundo aqui. Então eu vou selecionar todo mundo e vou apertar Delete. Eu imagino que isso é bastante comum. O Delete eu imagino que é um atalho que a gente não precisa explicar, né? Então, se você não sabe o que eu fiz, eu apertei a tecla Del, tá? Mas você pode fazer isso também usando a tecla X, tá? No Blender, a tecla X também serve para apagar coisas, tá? E aí, eu tenho o meu menu de edição, ou seja, aqui não tem nada para fazer no Blender vazio. Nada, 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 nada para fazer no Blender vazio. Mas se eu entrar no menu de Add, né, a gente vai ver que a gente tem uma série de objetos para adicionar. Cada objeto é um tipo de objeto com uma série de modelos pré-definidos, né? E aqui são naturezas de objeto. E como eu tenho tempo? Porque eu tenho tempo, gente. A aula é super longa, são 4 horários seguidos. Eu tô aqui até meio-dia e 20 para quem está comigo aqui ao vivo. E para quem está vendo isso no YouTube, não vai fazer muito sentido mesmo, então relaxa. Eu posso falar de cada um dos itens, olha que maravilha. Então vamos lá. Quando eu venho adicionar, eu tenho naturezas de objeto. Então vamos ver quais são as naturezas de objeto que eu tenho. A primeira é a malha, tá? Essa natureza de objeto é o objeto que a gente vai usar na maior parte do curso, tá? Eu vou adicionar o macaco, que é o mascote do Blender, tá? E qual que é a natureza desse objeto? Esse objeto é um objeto que, se eu entrar no modo de edição dele, você vai ver que ele é feito de vértices, edges e faces. E é o tipo de modelo mais comum que a gente tem para trabalho na nossa área de jogos. O mais comum é que a gente use modelos 3D do tipo Mesh, né? Então esse é o modelo, esse é o tipo de objeto que a gente vai trabalhar e que a gente vai construir no Blender, né? A gente vai trabalhar pesadão com Mesh. Aí você fala assim, tá. Então, se você estiver cansado da minha aula, fala assim, não quero mais assistir. Então, aqui é um bom lugar, você não precisa ver. Você fala, não, eu vi que é com malha e daqui eu vou embora. Beleza, pode seguir o barco, tá? Mas vamos lá, o Blender ele também faz vetor. Ou seja, ele também faz desenho vetorial. Então, o desenho vetorial ele é feito de pontos e de cálculos de curvas Bézier, né? Ou seja, ele é feito de caminhos. E eu edito ele configurando a influência dessas alças, né, em relação a esses segmentos, né? Então eu tenho os pontos, as alças e os segmentos. Esse é um objeto do tipo vetor, um objeto vetorial, né? E ele serve para fazer essas curvinhas aqui, ou seja, ele é um objeto feito isso aqui. Vocês vão sofrer na vida porque vocês vão descobrir que dá para fazer esse vetor virar um vetor 3D, né? Ou seja, eu consigo transformar esse vetor num objeto 3D, né? E você fala assim, qual que é o sentido da vida, né? Então eu consigo fazer um vetor tridimensional. Sim. Mas ele é um objeto vetorial. A gente não usa ele normalmente para nossa produção de jogos, porque os motores costumam não ler esse formato de objeto. Tá? Mas é interessante saber que você pode trabalhar com esse tipo de
né, de objeto em cena, porque isso é um objeto. Ou seja, é um tipo de construção de design interessante. Tá? Então, o Blender ele faz vetor. Ele também tem um tipo de modelagem chamado superfície. Tá? O objeto superfície ele é como se fosse um vetor tridimensional. Ou seja, ele tem essa lógica de pontos e deformadores, né? Ele tem essa lógica de eu possuo pontos e deformadores, mas eles atuam em três dimensões. Então, esse é um objeto de modelagem. Hoje em dia não se usa tanto quanto no começo da computação, ele era mais comum no passado. Né? Mas ele é um tipo de objeto bem orgânico, né? E ele usa a mesma lógica do desenho vetorial para poder fazer um objeto tridimensional. Então, se a gente pensar na surface, né? Se pensar em surface, você pode pensar em um vetor tridimensional, né? Ou seja, desenho vetorial tridimensional, por causa dessa natureza de alças e pontos de controle. Eu vou ter objetos do tipo metaball ou metacoisas, porque tem outros tipos de formato. Ele parece uma geleca. De novo, não tem utilidade pra gente em jogo, mas ele é um objeto gostosinho de mexer porque ele parece uma geleca. Não é compatível com o que a gente faz. Mas ele é super interessante de brincar, porque ele faz esse jeito estranho de construir superfície, né? Onde a proximidade de um objeto dentro dessa área faz com que ele grude, né? Então, é um objeto gostoso de mexer, pena que ele não é tão prático pra gente no dia a dia de trabalho, né? Então, isso aqui foi um Meta Ball. Meta Ball. Também não tem muita função pra gente. Beleza. A gente tem o objeto texto. Talvez a gente use esse aqui, ó, porque a gente vai fazer informação para o jogo, né? Então você vai fazer interface para o jogo. Então talvez você queira fazer com texto, né? Então o Blender ele tem uma ferramenta de criação de texto. Ela usa os mesmos processos de desenho vetorial, ou seja, isso também parte de um desenho vetorial. Com as mesmas configurações que uma curva vai ter, né? Mas talvez você use ele para fazer os seus textos, fazer algumas coisas escritas para o seu jogo. Então talvez você consiga dar utilidade para isso, tá? Então a gente tem esse tipo de objeto, o objeto texto, né? Então a gente tem objeto texto. A gente tem um objeto volume, que aqui eu não vou ter muito como criar ele para vocês. Mas imagina como fumaça, vapor, né, nuvem, né? Então, esses objetos são objetos volumétricos, tá? Então, eles são um volume. Você vê que o ícone dele é uma nuvem. é, Então, eu vou ter que criar, na verdade, um objeto para poder falar que Então, o volume, ele é uma fumaça, um vapor, né, um gás. Então, é isso que é um volume, tá? Então, só adicionando ele, você não vai ver o volume, você acaba tendo que configurar para que ele vire volume mesmo, tá? Isso aqui é útil para jogo? Bom, é útil se a gente usar ele para fazer sprites para jogo. Ou seja, se em vez de levar um modelo 3D, em vez de levar esse objeto para o motor, eu levar uma sequência de imagens processada a partir disso aqui. Então, para fazer efeito em jogo, talvez ele seja interessante na vida de vocês, tá? Então, deixa eu apagar a Suzane.
Eu vou ter Pra falar a verdade, eu não entendi como é que você fez esse efeito de fumaça. Não entendi. mas não é para entender. Eu Tá, estou só mostrando. Isso não é uma aula de beleza. como faz fumaça. Tá. Tá? Vamos devagar. Eu estou mostrando quais são as naturezas de objeto, tá, gente? Então, só para reforçar aqui, tá? Eu estou mostrando o menu Add e quais são as nossas opções, tá? Eu ainda não estou mostrando como elas funcionam e como usar elas. Eu estou só apresentando as opções para vocês por enquanto, tá? Porque se eu for explicar demora, tá, gente? É uma aula só para isso, tá? Isso aqui é uma aula só para ele. E talvez mais de uma, porque tem shader, tem essas coisas. Mas vamos lá, deixa eu adicionar aqui. Eu tenho o desenho, tá? Então, esse objeto Greasy Pencil aqui, ó, é desenho. Desenho mesmo, tá? Isso aqui é um desenho. Se eu vier aqui em Draw, eu estou desenhando, tá? Então, isso aqui é um desenho. Só que é um desenho que acontece em 3 dimensões, né? Ou seja, ele tem uma espessura e ele acontece em 3 dimensões. Porque o Blender faz desenho animado. Então, ele tem esse objeto, né? Ou seja, ele tem um objeto que ele vai definir como traço, né? Que é um objeto desenho. Então, eu posso adicionar um desenho vazio, né? E começar a desenhar qualquer coisa aqui, né? E, inclusive, isso é animável, né? Ou seja, eu posso fazer desenho animado, eu posso, inclusive, animar os pontos disso aqui, né? Fazer a interpolação. Então, você vai ver que o meu software vira um software de desenho animado quando eu entro com esse tipo de objeto, tá? De novo, se você vai fazer um jogo 2D, ou se você vai fazer um jogo com sprites, talvez dê para fazer desenhando, né? Talvez dê para fazer com desenho animado, né? É fofura só, né? E ele tem, inclusive, processos de edição semelhantes ao, aos modelos 3D. Então dá para animar isso aqui deformando e tudo mais. Então a gente tem um objeto desenho, né? Esse objeto a gente vai ver mais tarde no curso, que é o objeto armature, tá? Esse objeto ele é um esqueleto de controle. Ele é como a gente faz, na verdade, tipo, controle para personagem, veículo, né? Então, na hora que a gente faz um personagem movendo, um veículo movendo, a gente usa geralmente esse tipo de controle, né? Ou seja, você tem um objeto que serve para controlar outros objetos, tá? Então, a gente pode pensar que o armature, né, é um objeto de controle, tá? Seria tipo um esqueleto. É um esqueleto. A gente só não é exatamente esqueleto porque você vai colocar ele em carro, você vai colocar ele em guindaste, você vai colocar ele em árvore, em coisas que não tem esqueleto. Então, No caso, seria tipo articulação de boneco. também, articulação de boneco, deformação, qualquer tipo de mecanismo, qualquer tipo de coisa que move, vocês podem fazer o controle desse movimento a partir desse objeto, tá? Então ele é um controle para movimentos gerais, assim, em 3D. Você pode controlar o desenho, inclusive. Você pode usar o esqueleto para controlar o desenho. Então, ele é um objeto de controle, ele é muito útil e a gente provavelmente vai usar ele esse semestre, porque tem um trabalho que eu peço para vocês fazerem ele, então é bem provável que vocês mexam com isso, né? Então, a gente volta nele mais tarde, tá? Mas só para lembrar que se você quer fazer coisas animáveis, provavelmente você vai querer criar um controle desse aqui, tá? A gente tem um outro tipo de controlador que é o Lattice. Esse é um outro tipo de deformador, tá? Ele pode ser usado junto com o rig ou não, tá? Ele pode ser usado junto com o rig ou não. Mas esse objeto, ele é um deformador
vou ligar ele aqui no meu modelo, mas ele serve para deixar um modelo mais elástico, né? Então, para dar um certo aspecto borrachudo no modelo. Então, ele serve mais para animação do que para jogo, no final das contas. Ele é mais útil para fazer animação do que jogo, porque ele depende do sistema de processamento aqui do Blender para atuar. E geralmente a gente usa ele para fazer, às vezes, um movimento que pareça um músculo deformando. Então, geralmente a gente usa ele associado a um rig, a um esqueleto, né? Por isso que ele está junto ali. Então, geralmente, se a gente quer que o modelo mexa e que, além dele dobrar, que ele pareça que ele tem sei lá, um músculo que incha na hora que ele contrai um braço, né? Ou tem uma certa flexibilidade, a gente pode usar ele aqui como defumador, tá? E aí, geralmente eu acho que funciona mais, isso vai funcionar dentro do Blender para fazer coisas de animação, isso não deve entrar tanto no gameplay do jogo, não deve entrar no in-game, tá? E aí alguém comentou aqui, né, deixa eu só dar uma olhada rapidinho nos comentários. Alguém comentou Squash Stretch, exatamente, Squash Stretch, exatamente isso. E outro comentou, pode fazer a cutscene em computação gráfica. Sim, seria um caso. Você faz a animação no Blender e lança o vídeo dentro do jogo. Isso tem caído meio em desuso, porque as ferramentas real-time já conseguem fazer um acabamento muito bom. Então a gente não tem mais tanta necessidade de fazer a sequência animada. Mas às vezes para trailer também, para outras áreas que estão relacionadas com jogos. Tá? Na sequência, a gente tem um objeto vazio, tá? O objeto vazio, ele também é feito para controle, tá? Ele também é feito para a gente controlar coisas. Esse objeto não vai aparecer na cena, mas ele pode servir para controlar outros objetos, como referência, para armazenar coordenada. Então, a gente usa esse objeto geralmente como uma ferramenta de controle, tá? Do mesmo jeito que o Armature. Tá? E vocês vão ver que o objeto empty ele tem várias formas de ser representado, inclusive um modo chamado imagem, né? Ou seja, você pode falar que seu modo empty ele tem o design de um cubo, mas ele não vai aparecer um cubo na cena. Ele só é o design visual dele. Ele é um objeto vazio, né? Ele não possui vértice, ele não possui edição, né? Ele é só uma coordenada no espaço, uma rotação e um tamanho, né? Ou seja, ele é só essa informação matemática na cena. Então esse foi o empty. A gente tem o objeto imagem. Alguém perguntou na aula anterior como é que adiciona imagem. Você adiciona imagem em edição e escolhendo imagem, tá? A gente pode usar a imagem como referência ou como fundo, né? E basicamente, você pegar uma imagem, ele vai criar um objeto vazio com a imagem dentro. Então, na verdade, essa imagem ela é um empty do tipo imagem. E aqui ele me fala, você está usando essa imagem, esse é o tamanho da imagem, esse é o offset, mas ele me dá uns controles aqui para mudar o tamanho, para mudar a posição, né? Ele permite também que eu rotacione essa imagem, né? Então eu tenho um controle aqui dessa imagem e ela vira informação no espaço 3D aqui para referência, né? Então eu posso adicionar uma imagem, né? E aí, vamos lá. O Rafael perguntou se dá para criar um objeto 3D através de uma imagem. Depende do tipo de objeto. Depende do tipo de objeto. Tem algumas coisas é possível a partir da imagem você criar um modelo 3D. Tem outras que não funcionam muito bem, então acaba que é melhor modelar. E o Guilherme tinha pedido para repetir de novo, mas depois ele dispensou. Eu imagino que o repete de novo seja relacionado ao adicionar imagem. Eu só fui em adicionar imagem. Eu não fiz nada muito além disso. Escolhi uma imagem na minha pasta. E aqui eu estou mexendo nos controles e nas opções aqui de... né?
de configuração dele. Eu não fiz nada de muito extraordinário, não. Eu tenho luz, e aí? Deixa eu adicionar um macaco. E vamos pôr a cena escura. Vamos pôr ela muito escura. Deixa eu mexer aqui, deixa eu pegar minha cena e deixar ela um breu. Aliás, deixa eu fazer objeto smooth. Deixa eu colocar aqui um arredondamento, só para fazer bonito. Vamos fazer bonito. Eu tenho objeto do tipo luz. Tá? Eu tenho 4 tipos de lâmpadas. E o que esse objeto vai fazer é iluminar a minha cena. Uau! Né? Então eu vou ter 4 tipos de luz. A gente tem uma reação em tempo real bem boa no Blender para testar a luz ou para configurar. Então é bem provável que a gente use essas lâmpadas para, né, tipo, iluminar render, para tipo, testar material, para dar bake de informação, ou seja, para imprimir informações de render de textura. Então, isso é uma coisa que a gente deve trabalhar bacaninha no semestre, né? Então a gente deve voltar nesse objeto depois, mas é muito legal. A gente tem lâmpadas, né? Então, se quer fazer uma cena, né? Vamos colocar aqui uma lâmpada de cada cor. Vamos colocar essa aqui roxona e essa aqui azul. E aí a gente vai pegar e selecionar as duas e rotacionar elas aqui em Z. Boate. Então, a gente tem objetos do tipo luz, tá? Tem objetos do tipo luz. Deixa eu colocar um geral aqui. Geralmente, quando você começa o Blender, você tem uma lâmpada aqui, que é um objeto do tipo light, tá? Você tem os light probes também, que são tipo, coordenadas gerais de informação de luz. Esses aqui são um pouco mais elaborados, e a gente não cobre eles aqui no curso, porque vocês vão ver esse processo na Unity, com as matérias de programação e de produção de jogos. Então, esse processo de reflexão, de mapa de reflexão, plano de reflexão, volume de radiação de luz, né? Esses controles de iluminação aqui, vocês vão ver na Unity. A gente não cobre eles aqui no curso de Assets, tá? Tem outra matéria. A gente tem a câmera. Então, deixa eu apagar aqui e voltar para o meu default aqui. Então a gente tem o objeto câmera, né? Isso é um objeto que vai servir para fazer enquadramentos, né? Então, e como a gente viu na aula anterior de navegação, eu vejo o que está enquadrado pelo zero do teclado numérico. E vocês vão ver que aqui eu tenho, porque esse objeto é uma câmera, eu tenho o tipo de lente que eu estou usando, pode ser super distorcida, né? Eu tenho como fazer blur na cena, né? Então eu posso borrar o que minha câmera está vendo, né? E deixa eu borrar bastante aqui. Borrei até demais. Né? Então a câmera é um objeto específico para gerar esses resultados de configuração. Então provavelmente você vai querer usar uma câmera como câmera, né? Não vai querer usar outro objeto como câmera, apesar de ser possível, tá? Apesar de ser possível, você provavelmente não vai querer usar um cubo como câmera, né? Vamos voltar aqui. A gente tem um speaker.
O Blender é capaz de fazer algumas coisas interativas, né? E você pode ter um objeto em cena emitindo um som. De novo, a gente não cobre isso aqui no nosso curso, porque isso é uma coisa que a gente vai resolver na Unity, nas matérias de produção de jogos. Mas você pode usar um speaker para direcionar o som em cena, né? A gente tem os campos de força, tá? Os campos de força, eu consigo fazer algum aqui rapidinho para vocês. Vou fazer alguma coisa aqui rapidinho. Deixa eu fazer... shape. Group. Beleza. Deixa eu vir aqui. Massa. Então, deixa eu colocar aqui um vento. Só para explicar o que são os campos de força, né? Ou seja, eu tenho objetos que podem atuar como força física na cena. Deixa eu ver se isso está no rumo. Deixa eu... Flow. Noise. Não sei se eu vou conseguir configurar isso de um jeito legal. Point. Plane. Deixa eu ver se eu... eu achei que ia ser mais forte esse cara. Achei que ia ser bem mais forte. Mas vamos lá, vou aumentar a força dele. Vou aumentar o noise. Aí, ó. Tá soprando. Tá soprando. Então, você tem... você tem uma série de objetos que são forças físicas, tá? São forças físicas. Então, você vai ter magnetismo, comportamento de bando, vórtex. Então, existe no Blender umas capacidades de simulação. E por quê? Existem umas capacidades de simulação, né? Você vai ter esses objetos específicos para isso, né? Objetos que vão atuar dentro do Blender, usando o motor do Blender para poder gerar ações físicas. E, finalmente, a gente tem a coleção, tá? Então, quando você cria uma coleção de objetos aqui, ó, deixa eu vir aqui e vamos criar um macaco. E vamos colocar uma esfera em cima da cabeça do macaco. 3. Ou seja, esses dois objetos aqui, ó, vamos colocar um cone também. Vou colocar um cone na cabeça do macaco. Então, essa coleção aqui, eu vou chamar ela de SUSA Hat. SUSA Hat. Isso é uma coleção, certo? Ou seja, eu tenho uma coleção que chama SUSA Hat. Porque eu tenho uma coleção que chama SUSA Hat, eu consigo adicionar uma cópia dessa coleção. Eu consigo adicionar várias cópias, na verdade, dessa coleção. Então, e aí se eu editar alguma coisa nessa coleção, eu estou editando em todas as duplicatas dela. Então, ou seja, eu consigo também ter, na minha adição de objetos, eu consigo ter uma instância que é uma coleção que existe na minha cena. Tá? Vamos apagar tudo aqui.
Seleciona todo mundo. Apagar. Vamos apagar essa coleção também. Beleza. Então, o que foi isso que eu falei até agora? Eu falei que o objeto, que o menu add tem uma série de naturezas de objeto, tá? E cada objeto vai ter tipo uma função ou uma aplicação. E a gente não usa todos eles, tá? Mas se você quiser pesquisar mais sobre como o Blender funciona, você pode estudar cada um desses objetos e ver como ele funciona, lendo manual, vendo tutoriais diversos e tal. Mas é bom saber que você tem essa lista, tá? No nosso curso, a gente vai começar por malha, tá? Então esse é o primeiro tipo de objeto que a gente vai lidar aqui, tá? E a gente deve entrar em alguns outros, como Armature, Light, Câmera, mas a gente não deve cobrir todos os objetos aqui nesse semestre, não só porque são muitos objetos, mas que muitos deles não se aplicam ao que o curso se propõe, né? Ou seja, eles não se aplicam à produção de jogos, né? Então, vários desses não são úteis, né? Aí aqui, ó, deixa eu dar um corre rapidinho nos comentários aqui, ó. Aqui tem um monte de comentário aqui, só besteira, deixa quieto. O Saulo estava perguntando o que é um Leonard Jones. Eu não faço a menor ideia. Mas, geralmente, quando você tem quando você tem uma força que é nomeada assim, isso é porque é o sobrenome dos dois autores do algoritmo ou dos dois, das duas pessoas que descobriram a coisa, tá? Então, alguém descobriu alguma força do mundo que chama alguma coisa Leonard, alguém chama alguma coisa Jones, e esses caras aqui são responsáveis pelo algoritmo que o Blender está usando aqui na conta, tá? E o Cauê perguntou se dá para salvar a animação de movimento do plano para exportar para um jogo. Dá. Você pode animar a força física e exportar o resultado dela para o jogo. Não é tão prático quanto parece, porque ele vai criar um arquivo para cada frame. Então, se você gastou 100 frames na sua animação aqui, você vai ter que exportar 100 arquivos para poder levar isso para lá. O Cauê respondeu o que é o Leonard Jones. Valeu, Cauê. Eu não vou ler isso não, gente. Vocês leiam, vocês que lutem. Eu nunca precisei usar, eu não vou preocupar com isso não. No dia que eu precisar, eu leio. Vou forçar minha cabecinha. Aqui não. Tá? Vamos dar sequência aqui porque eu tenho que adicionar os objetos do tipo que a gente vai usar. Tá? Então, como eu comentei, a gente vai usar para modelar objetos do tipo Mesh. Tá? Então é isso que a gente vai usar para modelar. Tá? E dentro do Mesh, eu vou ter as nossas primitivas geométricas. Ou seja, são as formas básicas que eu vou usar para fazer qualquer modelo. Tá? Ou seja, qualquer modelo que eu for fazer, eu vou ter que começar com alguma dessas primitivas aqui. Ó. Tá? Na verdade, as primitivas são essas daqui. Esses dois objetos são objetos adicionais. Tá? Mas eu tenho essas primitivas aí. E agora que eu preciso de um pouco de atenção de vocês. Preste atenção no comportamento da ferramenta de edição, tá? Preste atenção no comportamento da ferramenta de edição, tá? Vocês vão encontrar o Edge Mesh aqui. Aqui também tem um Edge Mesh, viu? Aqui também tem um Edge Mesh. Ou seja, aqui você também tem como adicionar as primitivas, tá? Então, eu tenho como vir aqui e criar um espaço e desenhar uma primitiva, tá? Mas vamos lá. Vamos adicionar uma primitiva e entender o que acontece, tá? Então eu vou adicionar aqui um plano, tá? No Blender, você tem esse menu aqui, ó.
E esse menu que vai aparecer aqui, ou seja, ele aparece aqui no canto, ele vai brotar aqui, ele é um menu que gera muita confusão, porque ele é a última operação. Last operation. Então, se eu movo um objeto, ele fala, você moveu o objeto. Se eu mudo o tamanho do objeto, ele fala, você mudou o tamanho do objeto. Se eu rotaciono o objeto, você fala, você rotacionou o objeto. Se eu insiro um keyframe no objeto, ele não fala nada. Eu achei que ele falava alguma coisa, não fala nada. Então, essa última operação, ela não é um menu de edição da primitiva, tá? Então, é isso que eu acho mais importante eu frisar. A gente vai adicionar primitivas e a gente vai usar esse menu para configurar elas. Mas isso não é um menu de configuração de primitiva. Esse é um menu de última operação. Ou seja, esse menu não volta. Se eu mover, ele vira outra coisa. Se eu escalonar, ele vira outra coisa. Se eu rotacionar, ele vira outra coisa. Para editar a forma desse plano, eu possuo o modo de edição. Então eu não preciso que aquele menu volte. Se eu quiser aumentar o tamanho, aumentar os cortes, ou seja, aquele menu ele é só para poupar um pouco de vida, tá? Então, se eu adicionar um plano aqui, ó, eu vou adicionar um plano. Ele vai falar assim, ah, beleza, qual que é o tamanho, qual que é a posição, qual que é a escala, qual que é o alinhamento. Ou seja, eu posso configurar esse plano aqui na última operação. A partir do momento que eu começar a trabalhar com ele, já era esse menu. E ele não volta mais. Ou seja, fica atento com isso. Ou seja, na hora que você criar uma primitiva, observa as configurações que você está colocando nela. Porque se você não configurar elas, você vai ter que editar elas. E às vezes isso pode representar uma chatice, ou às vezes pode representar um problema, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu quero que vocês observem quando estiver fazendo qualquer coisa no Blender. Observa o menu de Last Operation. Se sua ação não saiu do jeito que você quer, já vai para o menu de Last Operation e ajusta, tá? Se o seu modelo saiu com pouco vértice, muito vértice, já vai no Last Operation para poder trabalhar. Tá? Ele vai te ajudar demais. Eu dou um exemplo daqui a pouco. Tá? Eu dou um exemplo daqui a pouco. Tá? Outra coisa importante é o cursor, tá? Essa mira. O objeto vai aparecer aonde tiver essa mira. Tá? Você tem aqui uma ferramenta para configurar esse cursor. E você tem aqui, nessa barra lateral, você tem como definir a posição desse cursor. Tá? Então, você pode definir a posição desse cursor. É nesse cursor que o objeto aparece. Então, toda vez que eu vier em Edge, Mesh, o meu objeto vai aparecer aonde tiver esse cursor. Então, observa a última operação e observa o cursor, tá? A posição do cursor. O que pode acontecer? Pode acontecer do seu cursor estar fora de vista, você adicionar o objeto, não ver que adicionou ele e falar, uai, cadê? Não adicionou nada. Mas cadê seu cursor? Cadê o cursor? Ou seja, você adicionou o objeto e não observou aonde que a mira estava. Então, seu objeto foi parar lá na casa do chapéu. Então, fique atento com a posição do cursor para adicionar objetos. Tá? Então, isso aí é algo importante para a gente. Se você configurou o botão direito como botão de seleção, o clique esquerdo posiciona o cursor para mim. Olha que beleza. Então, se você fez a mesma configuração que eu fiz, isso aqui é Select, e isso aqui vai posicionar o cursor para mim. E aí? Tá? Eu não preciso da ferramenta de cursor para configurar isso.
tá? Então, é importante. Você também vai ter existe uma opção de centralizar o cursor, também aqui em View, né? Você ainda vai ter uma opção de centralizar o cursor, se vocês quiserem lembrar, tá? Vocês vão ver que eu uso demais esse atalho, centralizar o cursor, tá? Então, eu uso demais Shift mais C para dar um center cursor. Tá? Então vamos lá. Vamos adicionar as nossas primitivas. Quais são as primitivas e o que eu posso configurar nelas? Se eu adicionar um plano, eu só posso configurar o tamanho desse plano, posição e rotação dele. São as únicas coisas que eu posso configurar visualmente aqui. E... O mic desligou. Tá, mas eu tô... Gente, mas eu tô gravando localmente, tá? Então pode ficar tranquilo que não mutou na gravação não, tá? Se vocês perderam algum áudio, se sumiu alguma coisa aí, pode ficar tranquilo que localmente tá tudo certo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu adicionar de novo aqui, só porque alguém pode ter perdido o áudio, tá? Se eu adicionar... Eu imagino que o atalho que eu dei para centralizar deve ser o mesmo atalho para mutar o microfone no Teams. Pode acontecer. Mas vamos lá. Eu vou adicionar um plano e o plano ele me dá as opções de tamanho. Então, visualmente aqui, o que eu consigo ver? O tamanho, a coordenada, ou seja, alinhado à minha visão, alinhado ao cursor, alinhado ao mundo, a posição e a rotação. Né? Então, se eu posso vir aqui já falando, não, eu quero uma rotação de 90 graus nesse objeto. Né? E ele dá a opção de gerar o mapa de UV, que não é visível aqui, mas se eu for em UV Editing, ele já está gerando o quê? As coordenadas bidimensionais para a textura desse objeto. Né? Então, quando eu adicionei o meu plano, ele me deu essas opções aqui. Né? E essa é a nossa primeira primitiva. Vamos colocar ela para o lado aqui. Deixa eu colocar ela aqui. Vamos adicionar outra. Eu tenho o cubo. Mesma coisa, tamanho do cubo, coordenadas e posição. Esse objeto é o mais importante, é o que a gente mais usa para modelar coisas, e é por isso que o Blender começa com ele. Tá? Então, essa é a outra primitiva geométrica que a gente tem. Deixa eu colocar ele para o lado aqui. Né? Onde é que está o outro? Está aqui. Então, vamos colocar ele para o lado aqui. E vamos adicionar outro objeto. Aqui eu vou ter o círculo. O círculo é o primeiro dos objetos que eu falo por que é importante esse menu. Porque, por padrão, o Blender vai me dar um círculo com 32 vértices. E 32 vértices é vértice pra caramba! Então a chance de você fazer um modelo pesado porque você não editou a quantidade de vértices é enorme. Às vezes você precisa só de 8 para modelagem. Às vezes você precisa só de 12 para modelagem. Então, às vezes, seu modelo ele não precisa dessa quantidade. Principalmente se for um detalhe de cena. Ou se for um objeto pequeno. Não vai precisar. E aí, se você tá lidando com jogo que tem que ter otimização de processamento, né? E você tem que estar lidando com modelar tipo, um monte de detalhe. Quanto mais vértices tiver na cena, na verdade, pior. O ideal é que você tenha poucos vértices que façam o serviço todo. Então a gente está sempre jogando essa conta para baixo. Tá? Então, isso aqui é fundamental de editar. E essa edição, igual eu falei, se eu não fizer ela aqui, depois eu vou ter que entrar no modo Edit e apagar esses vértices manualmente. Ou fazer uma série de edições. Não é prático. Não é prático. Então, é fundamental que a gente tenha esse controle aqui dos vértices, né? Então, isso é importantíssimo para a gente, tá? Outro
aspecto importantíssimo para a gente é o tipo de preenchimento que esse objeto vai ter. Aqui eu posso ter ele vazado, igual está aqui. Eu posso ter ele preenchido com um N-gon, que parece que não faz diferença nenhuma aqui quando você escolher N-gon e triângulo, mas isso faz diferença em como que a geometria está no modo Edit. Então, esse aqui que está com N-gon, ele tem uma face com 12 lados. Se eu adicionar um círculo e falar que o preenchimento é triangular, ele vai fazer esse formato de pizza aqui, ó. Ou seja, ele não vai gerar nenhum N-gon, tá? Lembrando que, se você está fazendo o curso, está matriculado, eu removo pontos se você me entregar N-gon. Ou seja, parte da minha avaliação é ver se você está no controle do modelo. Então, isso aqui, ó, tira um ponto do seu modelo. Se você entregar com um N-gon, que seja, eu estou tirando um ponto do modelo. Então, é fundamental que você saiba que você criou um N-gon e se você removeu ele ou não, tá? Então, é algo a se prestar atenção. Ou seja, se eu não fizer meu modelo já com a pizza, eu provavelmente vou ter que vir aqui e forçar esse design ficar igual ao outro. Ou seja, eu vou ter que editar para que ele fique como o outro, né? Então, é fundamental que vocês configurem isso, tá? Tem como descobrir se tem N-gons no modelo, tá? Se você estiver preocupado com isso agora. No modo Edit você tem um tipo de seleção que você pode selecionar as faces pelos números de vértices ao redor, tá? E aí você pode selecionar tudo que é maior que 4. Ele vai selecionar todos os N-gons para você, tá? Então vamos lá, deixa eu adicionar o próximo objeto. O próximo objeto é a esfera. É outro exemplo de um objeto que vem super denso. Olha só, ele vem com muitos cortes. Aqui eu já conto qual que é o erro da galera. A galera costuma aumentar isso aqui, ó, para deixar a esfera lisinha. Então a pessoa vem aqui, ó, e faz isso para tentar deixar a esfera lisa. E está criando, na verdade, uma esfera com 1 milhão de cortes, né? Impossível de editar. Então, deixa eu fazer aqui de novo. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou adicionar uma esfera. E vou colocar aqui 128 por 128. Para tentar fazer ficar liso. Não é assim que a gente faz ficar liso, galera. Não é assim que a gente faz ficar liso. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que rola. Deixa eu adicionar uma esfera. E eu vou colocar ela com 16 por 16. Dá até para ser com menos que isso, mas isso aqui tá bom. 16 por 12, talvez? 16 por 8. 16 por 8 vai servir para mim. E eu vou pedir para que o sombreamento dele seja liso. Então, não é assim, não é cortando o objeto que a gente deixa ele liso. É mudando o sombreamento dele que a gente faz isso. Então, a gente não precisa trabalhar com isso aqui. Já pensou que inferno que vai ser editar esse modelo? Selecionar e editar? Então, isso aqui é contraproducente demais. E além de ser muito mais pesado. Então, a gente vai trabalhar com esferas mais leves, né? Deixa eu ver como é que a gente vai pôr aqui, 7. Então, vamos adicionar o próximo. O próximo que eu tenho é uma icoesfera, tá? Essa é uma esfera feita de triângulos, tá? Então, eu falo quantas subdivisões eu tenho nela. E ela é uma esfera feita de triângulos. Talvez vocês consigam fazer, às vezes, uma copinha de árvore a partir de um desses. É um projeto interessante. Ele é todo feito de triângulos. É uma esfera, mas é toda feita de triângulos. Quanto mais polígono você coloca, mais redondinha ela fica. Mais pesado fica. Também, né?
High-poly, né? Pois é, mais pesado fica. E redondo é relativo, porque dependendo de como você estiver jogando o jogo, você não vai ver que isso não tá, tipo, ele não fica redondo, na verdade, fica com mais retas. O jeito melhor de falar é, quanto mais cortes, mais retas você vai ter. Então, mais difícil vai ser ver as retas. Mas se a gente pensar no ângulo que eu tenho aqui, e pensar no ângulo que eu tinha no high poly, ele cobre a mesma quantidade de ângulos, então ele dá a mesma volta, então ele é redondo do mesmo jeito. Ele é tão redondo quanto, ele só tem menos retas. Porque redondo tem a ver com o ângulo, né, e o aspecto hemisférico da coisa. Né? Pois é, de novo, isso aqui se for num jogo, quanto menor, se for uma bola de bilhar, olha só, nem dá pra saber. Ué. Agora, se for um planeta, meio que talvez fique, né, descarado que é um planeta com poucos O problema polígonos. é que você tem que extrair a textura da esfera high-poly, fazer uma low-poly e aplicar a textura em cima Não, não, da low-poly. isso não é necessário, isso é opcional. Mas aí como é que o jogo aguenta se não fizer isso? Não, eu tô falando o seguinte, não é opcional, o high poly é opcional, high poly não é obrigatório. Você não precisa fazer nada high poly. Entendi. Esse processo que você falou é um processo que não é obrigatório, ele é opcional. Tá? Você pode fazer um jogo inteiro só com low poly. Só fazendo os modelos, que nem tem vários jogos bons que são assim. Tá? Eu sei que a Nova Unreal, ela tá aceitando produzir jogos com objetos low high poly dentro da programação dela, Isso é né? relativo. Isso vai realmente se manter, né? Isso é relativo. De novo, isso não é o motor que define. O motor ele pode falar os limites dele, mas sua máquina vai falar muito mais limite do que o motor. Verdade, é infinita sim, vírgula, até onde seu computador aguenta, né? Exato, exato. E também tem essa coisa, e qual que é o seu mercado consumidor? Entendeu? Sim. Se você vai fazer um jogo que você precisa que ele seja multiplayer, mas que ele rode no Switch, no PlayStation 5, no PlayStation 4, no Xbox, no PC de uma galera e no mobile. Então, você já limitou muito a sua relação de polígonos. Por isso que é interessante a gente começar aprendendo a resolver o máximo de design com o mínimo de polígono. Porque se Exatamente. você vai Exatamente. ter uma flexibilidade. E esse processo de high poly é o processo que a gente cobre em Assets 2. Esse processo que você citou de ter que fazer o high poly e imprimir o high poly no low poly é o que a gente vê em Assets 2. Tá? Se você estiver vendo as aulas de Assets 2, você vai ver que é o que a gente está cobrindo. Tá? Na verdade, o que eu falei é que você tem que modelar o high poly para você extrair a textura dele e aplicar no low poly, De novo, para ficar igualzinho. você não tem que. Você pode. Lembra de vocabulário. Se você fala que você tem que, você está falando que é uma obrigação. Se você fala você É, pode, é uma alternativa. Então você pode fazer um modelo high poly e extrair informação para o modelo low poly. Mas não é uma sim. obrigação. Esse que é o ponto. É, sim. E aí, olha só, o Rafael falou, como é que faz alterar a quantidade de polígonos? A gente vai ver isso na hora que a gente entrar em edição. Quando a gente vem em edição, a gente vai ver que a gente vai alterar, porque a gente vai ter que alterar. Tipo assim, não é possível que o meu jogo vai ter só essas geometrias, né? Eu vou ter que criar objetos novos. Então, no modo edit, a gente vai ver que a gente muda a quantidade de polígonos. Mas o primeiro jeito de alterar a quantidade de polígonos, gente, é na hora que você cria um objeto, na hora que eu adicionei, por exemplo, um cilindro, eu já falar com, aqui, ó, eu quero começar com um número baixo. Né? Ou seja, eu quero começar com um número pequeno de cortes para ter controle da minha estrutura. Né? Então aqui eu coloquei um cilindro, tá? Eu adicionei um cilindro. Então vamos aqui e vou arrastar isso aqui, tá? E vou adicionar um cone também, tá? Vou adicionar um cone. De novo, cada um deles vai ter uma configuração diferente aqui, tá? Então esse aqui, além do número de vértices, ele permite que eu faça uma mudança do raio da base e do raio do topo. Então, apesar dele ser um cone, ele pode ser usado para fazer um cilindro também, ou um trapézio, ou algo assim. Tá? Eu quero sempre com triângulo. Né? É...
vou deixar assim, acho que tá legal. Vamos fazer fechadinho, né? Vamos fazer fechadinho. Vamos fazer e fechadinho assim, beleza. Então, esse é o cone. E a gente tem a rosquinha. Aí, cadê a rosquinha? Tá no meu cursor. Onde é que tá meu cursor? Só Deus sabe. Então, eu vou apagar e fazer direito aqui, ó. Vamos adicionar uma rosquinha. Né? A rosquinha ela vai ter mais controles ainda, porque eu posso falar quantos segmentos eu tenho ao redor dela, né? Quantos segmentos eu tenho, né, na parte externa, né? Ou seja, nessa círculo externo, quantos que eu tenho no círculo interno, né? E eu tenho as relações de raio também, né? Então eu posso falar que ela é mais gordinha, né, ou mais estufadinha, ou seja, eu consigo realmente fazer um controle disso aqui. Tá? Então essa foi a rosquinha. Essas são as primitivas geométricas, né, ou seja, esses objetos aqui são as nossas primitivas, é a base de toda a modelagem que a gente vai fazer. Mas eu tenho mais dois objetos adicionais aqui, ó. Eu tenho o grid, que é um plano que já tem cortes nele. Então esse plano aqui, ó, se eu entrar no modo edit, ele já tem 10 subdivisões nele, ou seja, ele é um plano que já vem com os cortes, né? Então eu posso adicionar um plano, mas eu posso adicionar um grid, e aí eu posso falar quantos cortes tem no meu plano. Então esse é um objeto adicional, tá? Geralmente eu gosto de usar as medidas de 8 por 8, porque a vida é binária pra caramba. E eu vou ter o último objeto aqui da nossa listinha, que é a Suzane, que é o mascote do Blender. Né? Esse personagem ele serve para a gente testar várias coisas, ou seja, ele é uma forma mais complexa. Você pode usar para testar shader, né? Você pode usar ela para testar iluminação. Vocês vão ver que eu uso ela muito como exemplo de aula também. Né? Então, a gente tem essa lista de objetos. São esses objetos. E aí a gente vai construir todo o universo de modelagem nossa a partir desses objetos. Então, nossos trabalhos vão ser feitos a partir dessas primitivas. Ou seja, eu vou editar essas primitivas para poder criar os modelos que a gente precisa. Então, você quer fazer um personagem, você quer fazer um prédio, você quer fazer um carro, você quer fazer um avião, não importa. Todos os objetos que você fizer vai ser a partir dessa lista de geometrias aqui. Né? E é isso que é o nosso processo de modelagem. Tá? Se você quiser um acesso rápido ao menu de Edge, então lembrando que aqui nesse vídeo a gente viu o menu de Edge e que é nosso trabalho vai ser adicionar malha. A gente pode usar o atalho Shift A. Né? Se você quiser saber o atalho para isso, né? Você pode usar Shift mais A. E fica atento na posição do cursor, né? Então, lembrando que lembrar do cursor e lembrar da last operation, que é o adjust last operation, que é essa opção aqui, que toda vez que eu faço uma adição, né, toda vez que eu faço uma ação, ele me fala qual ação que eu fiz e como que ela aconteceu. Tá? Deixa eu dar uma olhada nos comentários rapidinhos aqui, o que aconteceu. Tem gente que falou mal de Minecraft pra mim porque o gráfico é ruim. Isso é gosto, então relaxa, né? Tipo, tem gente que gosta, tem gente... tem gente que gosta do olho e tem gente que gosta da remela, gente, então deixa quieto. E aí eu tenho que perguntar se tem mais alguma dúvida.
Na verdade, o que tira ponto, Guilherme, é a presença de n-gons, que são faces com mais de 4 vértices, né? Então, é isso que tira ponto. E alguns desses objetos, quando a gente adiciona eles, se você não prestar atenção, talvez você adicione uma face com mais de 4 vértices, né? Talvez você adicione o n-gon sem perceber, né? Ou seja, na hora que você for adicionar um cilindro, por exemplo, né? Você pode tirar o n-gon e colocar como triângulo para evitar que você crie n-gons acidentalmente ou que você distraia ou perca a noção de que criou eles no processo, tá? Lembrando que esse é um critério para avaliar se vocês estão realmente no controle dos modelos e se vocês estão atentos ao processo de modelagem. Na verdade, eu vou começar a receber modelos para avaliar quando eu passar pelo processo de modelagem, ou seja, depois que eu passar pelas aulas de transformação, né? Ou seja, depois que eu falar sobre as ferramentas de transformação e depois que eu falar sobre as ferramentas de edição, tá? Então, depois que eu passar por essas ferramentas, é que eu vou começar a avaliar, porque aí eu já falei o conteúdo de modelagem, aí já é outra questão, né? Ou seja, aí vocês... Pois é, lembra que a última operação sumiu? Ela sumiu, né? Se ela sumiu é porque você já fez outra. Se ela sumir por todo, você tem que ver se o checkbox está marcado aqui, ó. Tá? Tá? Mas lembre, é a sua última operação. Então, por exemplo, né, se eu adicionei uma malha, é bom prestar atenção por causa disso, porque é um menu que a gente se perde porque a gente vai fazendo uma ação atrás da outra. O Cauê está comentando sobre escultura. Pois é, nesse semestre eu recomendo que vocês não usem escultura, que a gente concentre em modelar coisas do low poly, porque a gente tem isso no curso mais pra frente. É, e, né, e aí a gente vai cobrir, por exemplo, retopologia e como que lida com esse workflow. Porque se você está fazendo um modelo high poly, provavelmente você vai ter que fazer a versão low poly dele também. E você vai ter que fazer uma série de impressões, né, de um modelo para outro. Então, eu recomendo você não correr com isso agora, mas se você quiser correr com isso, dá uma olhada nas aulas de Assets 2, na playlist de Assets 2, porque é onde eu estou abordando esse tema, ou nas aulas de criação avançada de personagens, que lá a gente fala sobre esse assunto. O Marcos Vinícius perguntou se tem uma preferência entre 3 lados e 4 lados. Em performance, cara, no final das contas tudo vira 3 lados, tá? Tipo, na hora que você joga no motor, tudo vira 3 lados. Então, em termos de performance, tudo que interessa pra gente são os triângulos. Mas para modelagem, a gente vai ver que o quad ele me dá loop. Então ele é interessante por causa de loop. Então isso aqui não tem loop. Então a preferência para modelagem é 4 lados, mas para performance tudo é triângulo, tá? E o n-gon eles são só triângulos aleatórios. Eu não sei como é que são os triângulos dele, depende de uma série de fatores. Então os triângulos aqui eles podem ser qualquer coisa. Então meio de grila, tá? O João perguntou como é que muda um objeto em n-gon. Na verdade, não é um objeto em n-gon, é uma face em n-gon, tá? O objeto ele é feito de várias faces, então a gente está lidando com face. Quando a gente fala de n-gon é face. E a gente vai ver isso é a aula de modelagem. Então a gente chega lá, como é que a gente muda essas coisas, tá? Então, de novo, a nossa preferência aqui, já relembrando aqui para o Vitor, a nossa preferência aqui
a modelagem low poly por causa do tempo, tá, o Vitor? Então isso vai ficar mais viável na produção, tá? Mas se as aulas estiverem tranquilas, uma coisa que é bom lembrar é que se as aulas de feedback estiverem tranquilas, se eu tiver, por exemplo, passado por todos os modelos e tiver tempo sobrando, eu posso avaliar, dar feedback e ajudar nas esculturas também, tá? É só uma questão de tempo, ou seja, em termos de prioridade, tudo que for escultura vai ficar por último na prioridade de modelagem. E tudo que for modelado vai receber uma atenção maior, tá? Então talvez não haja tempo para acompanhar essas esculturas, tá? Só ficar atento. Eu não estou proibindo ninguém de fazer escultura, não. Daniel, Diga. se por um acaso eu gero um cilindro desse aí, e aí eu coloquei, sei lá, 12 vértices para mais e vai gerar uma face Nigon. Eu não sei como é que é o nome do processo, porque eu sou bem leigo no Blender também. Eu sei que eu uni lá quatro pontos e fiz uma face dando fio com F. Isso seria uma solução viável para tirar o Nigon? Não, você pode ter feito, na verdade, uma face em cima da outra. Não, eu fiz... Foram 3 faces, na verdade. Porque isso aqui, ó, mais ou menos que eu acabei de fazer uma face fazendo o que você falou, ó, e eu fiz uma face em cima das outras. Então, tipo assim, pode não ser, pode ser, pode não ser. Como que você fez elas é tão importante quanto o fato que você fez. Então, por exemplo, no começo, você tem muita dúvida, é legal você ter certeza que tá vazio, ou seja, que você está começando, você tem um fresh start aqui, e aí, por exemplo, beleza, agora eu vou preencher com... Então, foi justamente esse processo aí que eu fiz. Tá, beleza. Tá fazendo aí. Porque aqui eu tenho... sobreposição. Exato, é que eu tenho certeza que eu fiz faces com 4, ou seja... De novo, é diferente, porque se eu só fizer isso aqui, ó, e muita gente erra isso, faz isso aqui e me entrega desse jeito. E aí, obviamente que isso, né, eu tiro ponto. Porque, né, tem uma face aqui que não faz o menor sentido, e ela tá perturbando com as demais, né, então... pensa sempre nisso. Se você está fazendo uma casca limpinha e você tem certeza das faces que você criou, provavelmente está certo. Entendi. Ô Pedro, mas tem algumas coisas que eu acho que eu vou deixar, gente, tem umas perguntas que eu acho que eu vou deixar mais pra frente, porque elas são perguntas de aulas que eu ainda vou dar, né? Então, tipo assim, eu vou começar a falar sobre alinhamento, isso é um alinhamento, ou seja, você quer que o cursor venha pra cá, né? Então, você quer dar um snap disso pra cá. Então, tem. Né? Tipo, é possível, mas... De novo, eu não vou entrar demais, não. Eu só vou falar o comando e você que lute, tá? O comando é snap, tá? Então, se vira aí. E aí, quando eu chegar nisso, você me lembra, tá, Pedro? Na hora que eu chegar na aula dos snaps e tal, você fala, opa, Daniel, essa é a aula que você não respondeu a pergunta, que você me jogou pros crocodilos. Fala agora. Tá? Porque é só porque senão a gente acaba escapulindo demais do assunto, tá? Gente, podemos ir para outro assunto, então? Posso encerrar a aula de adição para a gente ir para a aula de transformação? Lembrando que se tiver alguma dúvida, você pode já entrar com a dúvida. Mas se tiver um ok, manda um ok para mim. Né? Me fala que você está vivo aí, que você não infartou na cadeira do PC. Gente, eu estou fazendo todas essas aulas como vídeos separados, tá? Então eu vou subir cada um desses temas como um vídeo à parte. E seja o que Deus quiser, tá? Então esse é um vídeo que já está com 1h10, mais ou menos. O Ed. Mas vamos ver até onde eu consigo ir. E se ficar organizadinho também é uma coisa legal. Se ficar organizadinho, talvez essas duas turmas possam usar melhor também, tá? Então, eu vou encerrar essa gravação por agora e vou começar um vídeo novo na sequência.